Meus irmãos, nós vamos meditar hoje na palavra de Deus, como foi dito aqui. Nosso pastor está fora e nos deu a incumbência de transmitir hoje a palavra de Deus para os nossos corações, e nós assim o faremos. E o pastor, sem, claro, saber, colocou aqui na liturgia do nosso culto de hoje o Salmo de número 1. Salmo que Deus colocou no nosso coração para compartilhar com os irmãos aqui nesta data. E que coisa boa! Então nós já lemos a palavra de Deus, já lemos o Salmo e vamos ficar com foco aqui no Salmo de número 1. Então, como nós já lemos o Salmo, eu vou fazer a leitura novamente para que a gente fique com o texto bem gravado, embora seja um texto que é muito familiar, que é muito conhecido. Assim como muitos capítulos do livro de Salmo, muitos de nós o temos na memória e até de cor, mas nós o faremos novamente. Então vamos abrir novamente e você vai deixar a sua Bíblia aberta no Salmo de número 1. Os justos e os ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar, meus irmãos? Curva a sua cabeça e nós vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós nesse momento, Senhor, em que lemos a Tua palavra mais uma vez, nós suplicamos, ó Deus, a orientação e a instrução do Teu Santo Espírito, para que através dele, Senhor, nós sejamos iluminados para entender, para ouvir e para colocar em prática a Tua palavra na nossa vida, Senhor. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como é sabido por todos aqui, o livro de Salmos é seguramente um dos livros mais lidos da Bíblia em todos os tempos. E não apenas isso, mas é o livro mais extenso da Bíblia, com 150 capítulos, não é isso? E esse livro de Salmos foi escrito num período aproximado de 1000 anos. Foi o período em que o livro de Salmos foi escrito. E nós temos, por exemplo, o Salmo 90, que foi um salmo escrito por Moisés, que foi escrito 1500 anos antes de Cristo. Nós temos o Salmo de número 126, que foi escrito 5 séculos antes de Cristo, naquele período pós-babilônico. Então, é um livro que tem vários autores. Nós temos Asaf, nós temos Davi, nós temos Moisés, nós temos Salomão, nós temos Etã. E o livro de Salmos, ele está dividido em 5 livros. Não sei se você percebeu, mas aí na sua Bíblia pode estar escrito aí em algumas versões, em cima do título do Salmo está lá, livro de número 1. Não sei se na sua Bíblia está, porque são 5 livros. Assim como no Pentateuco nós temos 5 livros, o livro de Salmos também foram 5 livros que foram reunidos. Então no Salmo de número 1 até o Salmo de número 41, nós temos ali praticamente todos os salmos de Davi.
No segundo livro, de 41 até o 72, autores variados. Depois nós temos o terceiro livro, que vai do Salmo 73 até o Salmo de número 89. E depois nós temos o quarto livro, que vai do Salmo 90 até o Salmo de número 106. E aí o quinto livro, do 107 até o Salmo de número 150. Então nós temos vários estilos. Nós temos salmos de adoração e louvor, nós temos salmos imprecatórios, nós temos salmos messiânicos, nós temos salmos de penitência. E o livro de Salmos, então, é uma coletânea de poemas que foram agrupados, que foram reunidos, provavelmente no período pós-babilônico. E nós podemos dizer que o livro de Salmos foi quase que como um inário usado pelo povo de Israel, porque eles eram metrificados e eram cantados. Isso se repetiu depois na Reforma Protestante. Os reformadores também fizeram isso. Também metrificaram os salmos e a igreja durante muito tempo cantou o livro de Salmos, assim como no Antigo Testamento o povo de Israel também fazia. Muito bem, meus irmãos, se toda a Bíblia fala ao nosso coração, toda a palavra de Deus fala a nós quando nós a lemos, o livro de Salmos muitas vezes falam por nós. Porque quando nós muitas vezes lemos o livro de Salmos, é como se nós estivéssemos inseridos ali. É como se nós estivéssemos fazendo aquela oração de adoração, muitas vezes de arrependimento de pecados. E o livro de Salmos fala muito ao nosso coração. E talvez por essa razão ele seja um dos livros ainda usados por toda a igreja como um livro de leitura diária. E aqui no Salmo de número 1, é a introdução do saltério. É a introdução do livro de Salmos. E aqui, neste Salmo, no Salmo 1, Davi, a palavra de Deus vai traçar aqui um contraste entre o justo e a vida do ímpio. Entre a felicidade do justo e a ruína do ímpio. Entre a estabilidade do justo e a instabilidade do ímpio. Vejam que ele vai dizer que o justo é como a árvore plantada, e uma árvore, ela tem raiz, não é qualquer coisa que derruba uma árvore. E neste salmo, assim como em muitos outros do saltério, nós vemos um destaque que ele se repete. Nós temos 2 homens, 2 caminhos e 2 destinos. Isso a gente vai ver muito esse paralelo no livro de Salmos. 2 homens, 2 caminhos e 2 destinos. Então, nós vamos olhar aqui para esse texto agora, começando a meditar no texto, e lá no versículo de número 1, ele começa dizendo, bem-aventurado. Meus irmãos, essa palavra bem-aventurado aqui, assim como lá nas bem-aventuranças do Novo Testamento, bem-aventurado na palavra original tem um significado que poderia ser traduzido da seguinte maneira, feliz, mas muito feliz. Bem-aventurado não é simplesmente alguém feliz, é alguém que é muito feliz, que está muito satisfeito, que está muito contente, que está muito alegre. Então, o Salmo começa falando sobre felicidade. Felicidade. E é curioso, meus irmãos, que felicidade é o cardápio de Deus na vida do crente. Nós fomos chamados para sermos felizes. Não há nenhum problema ser feliz, não há nenhum problema buscar a felicidade, não é pecado buscar a felicidade, muito menos ser feliz. Aliás, John Piper, falando sobre isso, ele disse o seguinte, que o problema do homem não é a busca da felicidade, ela é legítima. O problema é contentar-se com uma felicidade pequena demais, terrena demais, limitada demais. Quando Deus tem para o seu povo e para aqueles que o buscam a maior felicidade que o homem pode experimentar de todos os tempos, que é conhecer a Deus,
quer amar a Deus e quer desfrutar da sua presença. Não existe nenhuma felicidade que possa se comparar a isso. Quer andar na presença de Deus, quer conhecer a Deus, quer desfrutar daquilo que Deus tem para o seu povo. Então essa sim é a maior das felicidades. E nós vemos que as pessoas se contentam com uma felicidade muito pequena. E John Piper disse isso, e isso é uma verdade. Então nós vamos olhar aqui, que nesse texto, que o salmista vai traçar um mapa da felicidade. Né? É muito bom ser feliz, e ele começa bem-aventurado. Bem-aventurado. Bem-aventurado quem? Bem-aventurado o homem. Né? Então nós queremos falar aqui nesta manhã que o justo, em primeiro lugar, o justo, aquele que serve a Deus, ele é feliz por aquilo que ele evita. É o primeiro tema da nossa divisão aqui, para a gente de repente ficar claro. Veja lá, bem-aventurado o homem que não anda. Então, o justo, aquele que serve a Deus, ele é feliz por aquilo que ele evita, em primeiro lugar. E o texto está tratando aqui de 3 tipos de pecadores. Olhe comigo aí no texto. Ele nos fala sobre o ímpio, olha aí, sobre o pecador e sobre o escarnecedor. Então, o texto está tratando sobre 3 tipos de pecadores, mas ele continua, ele vai dizendo, ele vai tratar de 3 tipos de pecados e em 3 ocasiões diferentes. Então vejam aqui que o texto está todo numa ordem ascendente e descendente nas apresentações. Vejamos, aqui nós temos 3 verbos. Presta atenção comigo aí. Andar, que é movimento. Você está andando, você está em movimento. Depois nós temos um segundo verbo aí que é deter, parar. E depois nós temos um terceiro verbo que é assentar, que é se acomodar. Então, vejam que há um movimento aí, ascendente e descendente. Mas não para por aí, há um outro grau de movimento que é a forma de pecado. Ele começa com conselho, depois vai para caminho e depois então para a roda dos escarnecedores. Meus irmãos, em um único versículo nós temos a progressão do pecado. Como é que as coisas acontecem? É a progressão do pecado. E como é que você pode ser feliz? É a pergunta, né? Já que o texto nos fala sobre a felicidade. Meus irmãos, nós somos felizes quando nós não adotamos o conselho dos ímpios. E aqui, conselho tem a ver com a cosmovisão, conforme o nosso irmão aqui já pregou, nós já podíamos até passar para a escola dominical, mas é a cosmovisão, é aquele conjunto de valores e princípios que nem sempre eles estão claríssimos, mas eles regem a nossa vida. Nós reagimos, agimos, pensamos de acordo com aquilo que nós cremos. Então, nós precisamos tomar cuidado com o conselho. E nós não podemos andar no conselho, é a maneira de enxergar a vida. E nós vemos que os ímpios, eles vão viver aí pensando assim, mas não tem nada a ver, né? Eu posso fazer do jeito que eu quiser, eu posso andar da maneira que eu quiser, eu posso explorar ao máximo, eu posso curtir a vida. Ele vai em busca da fama, da riqueza, e não importa o que ele fizer, o que vai acontecer, não importam as consequências, ele vai buscar porque ele vai em busca da felicidade, e a felicidade para ele não tem a ver com os princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Então, ele quer curtir a vida, ele quer beber todas as taças dos prazeres, ele vai em busca da riqueza, da felicidade, e a felicidade está aqui, está acolá, e ele vai atrás da felicidade. E o texto aqui, a recomendação da palavra de Deus é o seguinte: quer ser feliz, meu irmão? Não busque esses prazeres, não busque esses conselhos, não vá nesses caminhos, até porque a palavra de Deus nos diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu fim são caminhos de morte.
Há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas o seu fim são caminhos de morte. Então, nós sabemos disso. Vejam, meus irmãos, o texto continua: bem-aventurado aquele que não anda. Então, note que há aqui um movimento, né? O homem começa, ele vê uma situação, ele olha, ele vê, ele busca, e ele é contaminado por aquela visão que ele vê alguma coisa, e ele aí então anda naquele caminho, ele para por ali, né? Veja que ele anda e depois então ele se detém, ele para. O mundo aqui, meus irmãos, é o sistema que nós costumamos falar muito, que é a carne, né? a nossa natureza adâmica, pecaminosa. Você vê alguma coisa, você é atraído por aquilo, e se você então não tiver cuidado, não tiver meditando na palavra de Deus, você olha, se interessa, porque a sua carne puxa para aquilo, né? Você depois então vai ser atraído e vai ficar ali. Porque o inimigo trabalha dessa maneira, né? Ele trabalha nos filhos da desobediência. E aí então você tem que estar atento, porque você é um justo. Você não pode andar nesses caminhos. Então bem-aventurado aquele que não anda. E o texto não para por aí. Não é só não andar, é não se deter. E aí você tem que olhar e pensar que você é um justo, que você não pode ficar naquele caminho, andar por aquele caminho. Mas muitas vezes nós somos atraídos, né? E aí o inimigo das nossas almas, ele aproveita dessas oportunidades quando eu e você não estamos atentos à palavra de Deus. Mas note que o texto continua: bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Então, ele primeiro anda, depois ele para, ele se detém, e ele então se assenta na roda dos escarnecedores. Então veja que é uma progressão esse pecado aí. E agora ele não é mais alguém que está só olhando de fora, mas ele foi atraído e ele parou, ele se assentou. E aí ele já não é alguém que está assistindo, ele é alguém que faz parte daquele grupo, não é? Então veja que é uma progressão aqui. Davi nos faz essa advertência. Meus irmãos, a palavra ímpio aqui no texto não tem a ver com alguém, simplesmente alguém que é imoral, depravado. O ímpio, muitas vezes, é uma pessoa admirável. O ímpio, muitas vezes, é alguém que é aplaudido pelo mundo. É um grande cientista, é um grande professor, é um grande filósofo, e as pessoas admiram. Mas ele é um ateu. Ele é um grande cientista, mas ele é um ateu. Ele é um grande médico, mas ele é um ateu. E na visão dele, naquela cosmovisão que ele vive, Deus não faz parte. Então ele vê a vida, ele enxerga a vida sobre um outro ângulo. Por isso que os valores do justo não podem caminhar junto com esses valores. Porque a maneira dele ver a vida é uma outra maneira. E o salmista diz: você quer ser feliz? Não siga esses conselhos. Não ande na visão dele. Não abrace essa visão do ímpio. É isso que o texto está nos dizendo. Mas, agora, vamos aí para as palavras pecador. E veja que há uma progressão. E pecador aqui, a coisa vai ficando mais séria, porque o pecador aqui não é alguém que faz sem saber, é alguém que peca deliberadamente. Nós vemos isso muitas vezes na caminhada cristã. Gente que começou bem a vida cristã, mas que foi andando, que foi gostando do caminho dos pecadores, que foi achando que não há problema nenhum, que foi se contaminando com a ditadura do relativismo. Nada, não tem nada a ver. O que é isso? Qual o problema?
E aí, pequenas coisas no dia a dia, a palavra de Deus vai sendo deixada de lado, e quando aquela pessoa vê, ele vai ser esse pecador. Porque veja, pecador aqui nos traz a ideia de alguém que desobedece conscientemente, deliberadamente, ele opta, ele escolhe o caminho largo. Lembram-se que a palavra de Deus diz que há dois caminhos, né? O caminho largo conduz à perdição, né? E o caminho estreito é o caminho que conduz à vida eterna. Jesus disse isso. Então, meus irmãos, é a ditadura do relativismo, é proibido proibir. Tem nada demais, não há problema nenhum. Tudo certo. Desde que eu depois vá domingo na igreja, não há problema, fiz a minha obrigação. Né? Então, algumas pessoas vão por esse caminho. E aí o texto está dizendo, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, e que não se assenta na roda dos escarnecedores. Quer ser feliz, meu irmão? Fuja desse caminho. Você é feliz por aquilo que você evita. Né? Nós somos felizes por aquilo que nós evitamos. Então, tem caminho que o crente não pode andar. Tem lugar que o crente não deve estar. Tem conversas que um servo de Deus, um justo, não pode participar. Assim como tem roda que você não pode fazer parte. É isso que o texto está nos dizendo. Né? Então nós precisamos lembrar disso. Note que num único versículo há uma progressão dos pecados aqui, dos pecadores. Mas, em segundo lugar, meus irmãos, você é feliz por aquilo que você faz. Olha aí o verso de número 2. Vamos ler todos juntos? O verso de número 2. Leiamos, meus irmãos. Antes, muito bem, antes o seu prazer está na lei do Senhor. Então, você é feliz por aquilo que você faz. Note que, em primeiro lugar, você é feliz por aquilo que você evita. Em segundo lugar, você é feliz por aquilo que você faz. Então, veja, você é feliz porque você não anda no conselho dos ímpios, você é feliz porque você não tem prazer no caminho dos pecadores, você é feliz porque você não tem prazer na roda dos escarnecedores, você é feliz porque você não anda no conselho daqueles que andam em oposição à vontade de Deus. Né? Mas você é feliz por aquilo que você faz, porque na vida cristã não é só não. Não. Você é feliz por aquilo que você faz. Olha aí. Né? Você é feliz por aquilo que você faz antes o seu prazer. E nós estamos aqui não por obrigação, mas nós estamos aqui porque nós temos prazer de desfrutar da presença de Deus, de estarmos reunidos para adorar a Deus, para ouvir a sua palavra, não é? Prazer, meus irmãos, prazer em meditar na palavra de Deus, meditar de dia e de noite. Isso aqui é alguma coisa que fala muito ao nosso coração, porque nós precisamos amar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, a ponto dela fazer parte da nossa vida, e ela é que vai reger a nossa forma de ver o mundo, de agir, de reagir na nossa vida diária. Quando eu e você somos guiados pela palavra de Deus, toda a nossa caminhada, toda a nossa vida vai reagir de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então nós precisamos andar nessa caminhada. Você é feliz por aquilo que você faz. Note, você tem prazer em meditar na palavra de Deus, né? Você tem prazer em fazer a vontade de Deus. Você é incomodado pelo Espírito Santo de Deus
quando você faz alguma coisa ou quando você deixa de fazer aquilo que você sabe que Deus gostaria que você fizesse e você não fez. Quando eu e você estamos em comunhão com Deus, quando nós temos prazer na palavra de Deus, nós nos sentimos incomodados. Porque nós somos pecadores. E nós pecamos. Mas nós nos arrependemos porque sabemos que nós precisamos ter prazer. Nós não vimos aqui por obrigação, nós não fazemos as coisas de Deus por obrigação, mas nós fazemos por prazer, porque nós meditamos na palavra de Deus o tempo todo na nossa vida e nós fazemos isso a ponto de sermos formatados por ela. Você certamente já teve lá o seu computador, né? Que deu um defeito, perdeu tudo e precisou fazer uma formatação. E aí, então, aquilo que estava perdido é resgatado. Ai, que coisa boa, né? Achou seus arquivos, achou lá o que você precisava e você vai funcionar, porque o seu computador foi formatado. Assim também é a nossa vida, assim também é a nossa caminhada. Nós precisamos ser formatados pela palavra de Deus. E é por isso que nós precisamos meditar nela, meditar de dia e de noite. E é nessa caminhada que nós vamos andar dessa maneira, meus irmãos. Então, o conhecimento faz o justo andar segundo a vontade de Deus. Mas veja que o texto aí nos diz que ele medita na sua palavra de dia e de noite. E aí, é isso aí, né? É você ouvir o texto da palavra de Deus e perguntar o que aquele texto está dizendo para você. Como é que você pode aplicar aquilo na sua vida? Guardar aquilo que nós ouvimos, meditar, pensar, degustar. É para isso que nós fomos chamados, meus irmãos. Então, agora nós vamos para o terceiro versículo aí. Vamos ler novamente todos juntos. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Então o justo, ele é feliz, em primeiro lugar, por aquilo que ele faz, por aquilo que ele evita. Em segundo lugar, ele é feliz por aquilo que ele faz. E em terceiro lugar, ele é feliz por aquilo que ele é. Veja que o texto diz assim: ele é como árvore. Ele é como árvore. E a árvore traz beleza, não é? Lugar, vocês já viram, já entraram assim numa estrada de árvores que fecham tudo numa floresta? Que coisa boa, que sensação gostosa que nós temos quando nós estamos em meio a um lugar com muitas árvores. A árvore, ela dá sombra, ela dá beleza, ela dá frutos. A árvore, ela é uma coisa maravilhosa, meus. Ela melhora o ar. E é por isso que nós precisamos plantar árvores. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir ao deserto, mas você olha aquele deserto e você fica pensando, gente, aqui não tem vida. É interessante a sensação que se tem quando você está num lugar deserto mesmo. A árvore dá essa sensação, né? O ar, tudo fica melhor, meus irmãos. O texto aqui nos diz que você e eu, você é como uma árvore. Mas veja que o texto nos diz que essa árvore aí, que somos eu e você, ela não é uma árvore nativa. Não é uma árvore que nasceu lá pela natureza. Ela foi plantada. E quem foi que plantou essa árvore? Deus. Foi Deus quem plantou essa árvore. Veja, ele é como a árvore plantada. Mas veja, que ele não foi plantada em qualquer lugar. Ela foi plantada num lugar estratégico. Ela foi plantada num lugar especial, porque ela foi plantada junto à corrente de águas. Olha que coisa maravilhosa. Você e eu, nós fomos plantados por Deus
num lugar especial, junto à corrente de águas, ou seja, para que eu e você possamos dar frutos, porque toda árvore produz frutos, produz flores. E eu e você, nós não fomos plantados em qualquer lugar. Nós fomos uma árvore plantadas num lugar estratégico. Deus colocou você lá na sua empresa, porque Ele tem um plano para a sua vida ali, na sua casa, na sua escola. Nós estamos num lugar estratégico, meus irmãos. Nós temos estação de frutos na nossa vida. E nós precisamos frutificar. E se eu e você não estivermos frutificando, é sinal que alguma coisa não vai bem. Porque nós fomos chamados por Deus para dar frutos. Uma árvore dá frutos. Uma árvore dá sombra. Uma árvore traz beleza. Você é como uma árvore plantada, e você foi plantado num lugar estratégico. Mas não para por aí. O texto nos diz que ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Eu fico perguntando para você e para mim, quais são os nossos frutos? Quais os frutos que você tem dado? Será que você é uma árvore que é saudável, que frutifica? Mas o texto não para por aí. E cuja folhagem não murcha. Ou seja, você é uma árvore plantada por Deus. Você vive no caminho do Senhor, você confia nele, e vem as intempéries, vem o calor extremo, vem os ventos, vem as tempestades, mas não derrubam você, porque você está seguro. Você foi plantado, você foi bem plantado. Não é qualquer coisa que vai tirar a sua alegria, tirar a sua paz, tirar a sua tranquilidade, porque você sabe em quem você tem crido, não é? E é por isso que ele diz aqui, e cuja folhagem não murcha, não murcha. Não há nada que possa nos tirar dos caminhos do Senhor, a nossa esperança bendita do nosso Redentor, meus irmãos. Mas o texto vai além. Como é que diz aí o último parágrafo desse versículo? E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Ou seja, meus irmãos, vivendo assim, a bênção do Eterno, do Todo-Poderoso, nos acompanha. A bênção de Deus está na minha vida e na sua vida, quando eu e você somos esta árvore plantada por Deus. Queridos irmãos, nosso texto não para por aí. E agora no versículo de número 4, nós vemos aí um contraste. Se nós vimos que, em primeiro lugar, o homem é feliz por aquilo que ele evita, se em segundo lugar, nós vimos que ele é feliz por aquilo que ele faz, em terceiro lugar, ele é feliz pelo que ele é. Então essa é a felicidade do justo, é o caminho do justo. Mas agora o texto vai nos falar sobre o contraste entre o justo e o ímpio. Aqueles que amam a Deus e aqueles que não amam a Deus. E vejam o que o versículo de número 4 nos diz. Os ímpios não são assim. Assim como? Assim como a árvore, que tem raiz, que tem o verdor, que está firme, que não murcha. Os ímpios não são assim, mas eles são como a palha que o vento dispersa. Então notem, meus irmãos, que aqui há um contraste entre a árvore plantada, a árvore frutífera, com a palha, que qualquer coisa, já viram nas folhas, né? Dá aquele vento, tchum, leva para lá, leva para cá, e depende da circunstância. Se estiver parado, fica ali parado, se não tiver, qualquer coisa derruba. Eu e você não somos assim. E o ímpio, ele é assim, porque ele vive de acordo com as circunstâncias. Ele vai em busca daquilo que é mais fácil,
daquilo que está aos olhos dele, mas nós não caminhamos nessa direção. E o texto faz esse contraste entre o ímpio e o pecador. A árvore, ela dá a sua doçura, os seus frutos, ela alimenta, mas a palha não alimenta ninguém. A palha não sustenta ninguém, ela não serve para mais nada, senão para ser queimada pelo fogo. E é assim que os ímpios vivem. Não é? Os ímpios vivem em busca da felicidade, custe o que custar. O importante é viver, o importante é você desfrutar. Não se reprima. É o que está sendo anunciado pelas mídias, pela nossa sociedade. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento dispersa. E as pessoas vivem dessa maneira, meus irmãos. Mas o versículo de número 5, dentro desse contraste, nos diz o seguinte: por isso os perversos, preste atenção, não prevalecerão no juízo. Não prevalecerão no juízo. E aqui eu queria fazer uma parada. Às vezes, eu e você, nós olhamos para as circunstâncias que nós estamos vivendo e nós somos levados no nosso coração a achar que não há esperança. Que nós vemos tanta confusão, tanto desmando, tanta corrupção, tanta coisa errada, que nós somos quase que achar que está tudo perdido. Mas o texto aqui nos diz, no versículo, que por isso os perversos não prevalecerão no juízo. O que é juízo aqui? Juízo de Deus. Ou seja, os ímpios, às vezes eles acham, e olhando nós para ele, que eles estão ganhando quase que de braçadas. Porque as pessoas olham e dizem assim, aquele ali é esperto. Numa canetada, ganhou a vida. Numa ação, ganhou milhões. Compram testemunhas. Mudam sentenças. Trapaceiam. E nós corremos o risco de olhar para o ímpio e achar que eles vão prevalecer, mas não vão. Então nós precisamos ter essa em mente, esse contraste que a palavra de Deus nos traz aqui. E os ímpios não são assim, né? Por isso os perversos não prevalecerão no juízo. Aqui, meus irmãos, nós infelizmente vemos compra de sentença, juízes que nós duvidamos, às vezes não entendemos os posicionamentos, gente que é aplaudida nos egrégios tribunais, mas naquele juízo, no juízo de Deus, isso não vai acontecer. Sabe por que não vai acontecer? O texto nos diz que eles não prevalecerão no juízo, porque o Senhor conhece. E diante daquele juiz, nada pode ser oculto, porque ele é um juiz perfeito, ele é um juiz todo-poderoso, e a justiça de Deus não é a nossa justiça humana. Então nós precisamos nos lembrar da felicidade do justo e do caminho do ímpio. Por isso o texto nos traz esse contraste, para que eu e você não nos esqueçamos disso. Eles não escaparão impunes. Aqueles podem ter padrinhos, mas diante de Deus não vai existir nada disso. Lá não terá suborno, porque quem julga é o justo juiz. Lá não vai ter jeitinho. Lá o critério de justiça é que ele não prevalecerá. Mas olha aí na parte B do versículo, diz assim, nem os pecadores na congregação dos justos. E aqui, meus irmãos, isso serve também até para a igreja. Porque aqui nós temos falsos profetas, falsos apóstolos, falsos crentes. Mas naquele dia não será assim. Nós estaremos diante do justo juiz, nem os pecadores prevalecerão na congregação, não é? Então aqui, meus irmãos, muitas vezes nós vemos Judas, nós vemos Ananias e Safira, que são até beneméritos, foram pelo que fizeram, não é?
Poderíamos achar assim, mas diante daquele juízo de Deus, isso não vai acontecer. E finalmente, no versículo de número 6, vamos ler todos juntos para concluir o nosso sermão nesta manhã. Vamos lá? Porque o Senhor... Muito bem, meus irmãos, o Senhor conhece. O Senhor conhece. Para nós, conhecer é saber de algo, não é? Simplesmente isso. E hoje, algumas vezes, nós vemos algumas notícias e nós até, mesmo confirmando, não sabemos se aquilo é verdade ou não, porque a coisa está tão difícil que às vezes você busca uma informação e você depois quer confirmar, você até vai em algum lugar que é dito para você que ali você vai ter segurança de que aquilo é verdade, mas mesmo vendo, você às vezes fica com o pé atrás. Mas não é isso que o texto está nos dizendo aqui, tá? O texto está dizendo que o Senhor conhece. O conhecimento de Deus é conhecer de verdade, é conhecer o todo. O Senhor conhece o caminho dos justos. Então Deus conhece o meu caminho e o seu caminho, e Ele conhece o caminho do ímpio. Ele conhece. Meus irmãos, não se trata de conhecer acerca de, é muito mais do que isso, tá? O Senhor conhece. Então aqui, como nós falamos lá inicialmente, o texto está nos falando sobre dois homens, dois caminhos e dois destinos. E aqui, na linguagem do Antigo Testamento, é possível que Davi estivesse se referindo lá ao livro da lei, dizendo, olha, agora vocês vão escolher em qual caminho vocês vão andar. Assim como eu e você hoje, também ao ouvir a palavra de Deus aqui, precisamos estar atentos à voz de Deus, atentos àquilo que temos feito, os caminhos por onde temos andado, os conselhos que temos buscado. E dois homens, dois caminhos e dois destinos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Notem, meus irmãos, que isso é para que eu e você se contraste, é para que não haja dúvida em nós que a justiça de Deus prevalece. Porque às vezes, pelas circunstâncias da nossa vida, nós ficamos até abalados. E nós não precisamos nos abalar, porque Deus está no controle de tudo. Então, quer ser feliz, meu irmão? Seja feliz por aquilo que você evita, seja feliz por aquilo que você faz, seja feliz por aquilo que você é, sabendo que Deus tem o controle da nossa vida.